todo empreendedor tem que pensar como fazer o seu cliente ser cliente para sempre. Mesmo nos meus domingos de folga, eu sinto falta de produtividade. É a loucura do mundo, né? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empreendedor Estoico, um podcast onde eu trago para vocês experiências de empreendedores incríveis nas suas áreas, que utilizaram o estoicismo, sabendo ou não naquele momento, dentro das suas vidas, né? Entendendo como a gente tem que trazer nosso foco, nosso controle, nossa disciplina para as coisas que a gente pode mudar. E hoje eu tenho uma honra enorme de ter uma pessoa comigo aqui, um amigo querido, uma pessoa que eu admiro demais. Hoje ele é um dos sócios de um dos maiores grupos de mídia, de educação financeira e negócio do país, o Grupo Primo. Então eu tenho comigo aqui Rodrigo Janotto. Que honra ter você comigo, meu querido. Seja muito bem-vindo ao podcast Empreendedor Estoico. Muito bom, Léo, muito bom. Você sabe que se você falou do estoicismo, né? A gente não sabe, mas o estoicismo está enraizado na gente, né? A gente não reflete, às vezes, de forma intencional sobre isso. Mas eu percebo que né, olhar para trás é sempre mais fácil, né? De entender o porquê das coisas. Mas eu me vejo cada vez mais leve, cara. E você é um cara muito leve, né? Desde que você surgiu na minha vida, é muito claro ver essa leveza, essa clareza, né? Sobre perspectivas. O que são perspectivas, né? Mas perspectivas positivas sobre o presente, sobre o agora. Então, uma honra imensa estar aqui com você. Tava aguardando esse papo nosso, essa troca. Vamos para cima, cara. Prazer, meu querido. É bom demais. Essa leveza, eu vou te falar que não veio barata não, viu? Nunca vem, cara. É como diz aquela música do Almir Sater, né? Ando devagar, porque já tive pressa. Guarda esse sorriso, porque já chorei demais. Grande Almir. Gosto muito do Almir. Grande Poeta. Almir, e poxa, essa música também é estoica, né? Eu falo que, você disse aí agora, na verdade, a gente simplesmente começa a entender que existe uma forma mais leve de viver, né? Eu acho que o estoicismo a gente só descobre e conecta dentro da gente, porque ele já estava lá. Principalmente nós que somos empresários, empreendedores, que optamos por essa vida de pressão, né? Senão a gente não aguenta. A verdade é essa. Senão a panela estoura. A panela estoura. E, cara, eu tenho acompanhado aí já vocês há bastante tempo, né? O fenômeno que virou o grupo de vocês. Tive uma honra enorme de ir lá no Equity Mais, uma palestra para a turma. Movimento maravilhoso de trazer esse conhecimento, trazer essa conexão para esses empreendedores. Queria que você contasse, desde o início da sua jornada, né? Como é que você começou isso tudo com eles? Conta pra gente. Muito Se bom. abra para nós. Muito bom, muito bom. É legal, ô Léo, eu vou quebrar em 2 blocos aqui. A era do Janotto carregando pianos nas costas e a era onde eu entendi. Até comprei um piano para minha casa para falar, você fica aqui, tá? Por favor. Brincadeira à parte, eu sou músico, tenho um piano lindo em casa, mas Aliás, um mega músico, né? Isso aí no final você pode até dar uma palhinha. Eu devia ter trazido uma guitarra aqui, um violão, poderia ser uma boa, cara. Mas eu sou... A minha raiz é uma raiz nordestina, misturada com italiano, né? E eu trago muito essa raiz do Nordeste. Eu vivi assim, minha infância inteira, eu ia para a escola de manhã e à tarde eu passava no escritório da minha mãe, ela é advogada, e eu via ela atender clientes se ralando muito, cara, trabalhando muito, 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 e ela sempre muito ativa, muita pressão, minha mãe é muito elétrica. E eu acabei carregando, eu vi ela liderando o escritório, eu falei, pô, eu também sinto isso, eu gosto de ser o líder dos meus amigos, né, exercer liderança no sentido da direção para a turma. E comecei minha trajetória até a era Grupo Primo, que é essa primeira fase desse momento onde eu carregava muito piano, ela vem com essa essência da minha mãe mesmo. Então, eu fui líder dos escoteiros, eu era o número 6º da equipe de basquete que eu joguei, então eu nunca fui titular, mas era o cara que chegava para pegar todo mundo pela camisa e falar, vamos vencer isso aqui. Depois eu fui frontman de várias bandas, fui presidente da Atlética, fui presidente de empresa júnior, tive uma carreira executiva aí de, cara, quase 15 anos de multinacional gigantesca, carreira rápida, sempre liderando, cara, liderando, mas sempre com olhar no futuro, né? Até que acontece uma magia na minha vida, foi um grande presente divino na minha vida, que foi um susto, um nascimento prematuro,
da minha filha com 32 semanas, no meio de um burnout dessa fase. Caramba, que ano que foi isso? Foi 2017. 2017. E ali eu sempre estudei muito assim o lado da calma da mente sobre diversos ângulos, né? E eu sempre trabalhei com meditação, trabalhei com respiração, mas eu nunca tirei o olho do futuro. Até hoje tenho muita dificuldade, né? Mesmo nessa nova fase eu tenho muita dificuldade. Eu, eu brinco com a minha esposa que talvez eu tenha desaprendido a desligar. Tá. Mesmo nos meus domingos de folga, que é o momento de estar com os meus filhos, eu sinto falta de produtividade. É a loucura do mundo, né? Que a gente vive, mas o importante é ter consciência disso, né? E nesse nascimento, muita coisa aconteceu, uma história para um podcast só, isso daqui. Mas ali eu vinha mentalizando uma transformação na minha vida. Até então eu tinha carreira executiva, só que eu era o executivo que olhava para todo mundo da multinacional e falava, cadê o lucro líquido, sabe? Tava realmente que ele já tinha essa visão de dono, né? Mesmo não sendo. E os caras, que lucro líquido, que tem que entregar projeto, tem que buscar cliente. Eu não, eu quero, cadê o lucro líquido da empresa? E eu olhava para aquilo, todo mundo me achava maluco. E eu falei, meu, tá chegando a hora de empreender. Comecei a mentalizar, veio esse furacão. E eu comecei a estudar educação financeira, comecei a estudar sobre investimentos. Gostava muito de uma empresa chamada Empíricos, pela ótica da educação. Sim. E, cara, calhou que o destino me colocou numa UTI neonatal com um irmão de um dos fundadores da Empíricos. Aí eu fui para essa jornada empreendedora. Ah, não sabia de quem, irmão de quem lá? Irmão do Rodolfo Amstalden. Foi o Daniel Amstalden, né? Os fundadores lá, o Caio Mesquita, Felipe Miranda e Rodolfo Amstalden, ele era irmão do Rodolfo. E aí eu fui com um mandato muito claro na Empíricos, larguei a carreira executiva no meio desse processo e ainda não chegou na fase 2, era o meio do caminho, porque a fase 2 nasce no Grupo Primo para frente, né? Mas ali eu comecei a empreender de fato, fiz um projeto de 3 anos que tinha um objetivo muito claro de preparar a empresa para uma venda, então aprendi muito com esse processo, né? O BTG Pactual comprou nossa companhia. Só que ainda me faltava olhar para o lado. Você estava lá durante aquela aquisição, Eu estava lá. aquela entrada? Não foi uma aquisição no inicial, foi um aporte ou já foi Não, foi uma aquisição de 100%. Ah, foi já nessa 100%. época. Ah, tá. Para mim tinha sido depois da pandemia essa aquisição. Eu saí ali. Foi no meio da pandemia. Legal. Eu saí ali. E me faltava o lado de olhar para os meus sócios e com um olhar de amigo, de cumplicidade, de participação, de pertencimento. Eu não consegui desenvolver isso no Empíricos. Eu cheguei lá, era uma empresa de dono já de muitos anos. Eu falei, me faltava aquela construção inicial. Tá. Fazer parte desse começo, né? Era muito importante. E aí eu falei, pô, não quero voltar para casa dos meus pais, no bom sentido, né? Voltar para o BTG, era ser um executivo e tracionar o earnout do deal lá. E eu comecei a mentalizar de novo. Nasce meu segundo filho, então eu até brinco que eu não posso mais ter filhos, né? Cada filho é uma mudança, né? Então não posso mais ter filhos. O segundo foi bem nessa fase aí também. Foi na mesma fase. Eu cheguei para o Grupo Primo com o Gabriel com 1 mês de idade. Foi esse movimento de transição. Você saiu, vendeu sua participação lá no Empíricos, aí você nem tirou um tempo sabático, não? Já foi? Já fui. Emendou. Fui com algumas cláusulas jurídicas importantes ali, que eu carreguei por um tempo, né? Não compete, não solicite, várias outras, mas fui. Tá. Tinha uma certa similaridade nos negócios, né? Ambos no universo financeiro, mas bastante diferença no aspecto da operação. Sim. Aí eu saí com algumas regras justas, né? E fui tocar ali dentro do bloco de controle junto com o Thiago, com cadeira no board, e construí o Grupo Primo ali praticamente do zero. Tinha alguns poucos meses, 3, 4 meses de existência do Grupo Primo. Foi bem no início. Bem no início. O Thiago começou inicialmente, ele tinha um canal no YouTube ou no Instagram que foi o início? O Thiago, a história dele, bem breve, foi garçom por muito tempo, depois começou com assessoria de investimentos, montou um escritório lá no comecinho da XP. Que ano foi isso, mais ou menos? Não tenho de cabeça, cara. Imagino eu que por volta de 2013, 14, lá atrás. por aí. E
vendeu esse escritório, então o Thiago teve uma venda bem sucedida do escritório de assessoria dele, montou o canal Primo Rico no YouTube, começou a crescer, se tornou sócio da XP, foi muito importante para Rico, né? Por mais que o nome dele seja Primo Rico, todo mundo vincula ele a Rico, corretora Eu da sempre XP. fiz confusão com isso aí, eu nunca entendi isso aí. Aliás, eu abri uma conta na Rico uma época, eles entraram, põe aí, pus alguma coisa, não tem até que olhar lá. Olha lá, quem sabe, talvez fosse um Bitcoin, né? Mas foi uma coisinha assim, só para abrir, só faz um pixzinho, alguma coisa, eu Legal. nunca acabei não Lá não tinha aprofundando. Pix, né? Foi um TED naquela época, Um imagino eu, TEDzinho, né? Mas ele foi o frontman da Rico, né? Esse é um problema de branding que a gente tem até hoje. Muita gente correlaciona, pega todas as marcas do Grupo Primo que a gente tem, são 9 unidades de negócio hoje, né? 5 delas adquiridas através de M&A, processo de fusão e aquisição. Então tem uma máquina rodando, 2 anos e meio de companhia, quase 3, e até hoje entra cliente lá e fala, quero investir na Rico. Vai lá, investe na Rico. Tá lá, tá dentro da XP lá, vai lá. Não, mas não é do Thiago? Não, não é do Thiago. Tem essa confusão. Ele até fez um rebranding, né? O Primo Rico virou um personagem, mas hoje ele se posiciona como Thiago Negro mesmo, já faz um Começou a tempo. trazer o nome mais, né? Mas é o primo, né? É o primo. O primo. E ainda tem aquele outro lá que nunca mostrou o rosto, o Rico também, o tio Rico, como é que é? Tem o primo pobre. Não, o Rico também, que é o tio Rico, eu acho que é tio Rico. Não é tio Rico, é quase... É um milionário, dá pra claramente ver que é, ele põe só áudio, não sei o quê, Sim, ele sei faz quem um que é. barulho, mas ninguém sabe quem é, em tese. Talvez o Thiago saiba. Talvez o Thiago saiba. Talvez o Thiago saiba. Tem o mesmo sobrenome, Rico, né? Exato. E aí, só para fechar, eu encontrei no projeto do Grupo Primo os sócios que eu tanto busquei, com a mesma mentalidade, com os mesmos valores, né? A gente conseguiu construir uma cultura muito forte, em 3 anos tracionando esse business muito bem, e são caras muito leves. Então a gente tem uma máxima, embora seja um negócio muito performático e de muita pressão de crescimento, entre nós a gente comunga a tese de que, se não deu, a gente fez o nosso melhor, sabe? Sim. Então Isso é bem estoico. Eu pude deixar meu piano lá em casa, né, com conversas francas e transparentes, que a gente fez o que tinha que ser feito, né? O que não estava no nosso controle, beleza, paciência, mas o que a gente controlava, a gente atacou, se deu, se não deu, o que a gente tira de aprendizado e vamos pro próximo. Então hoje eu vivo uma vida, né, nesse grupo empresarial, fantástico. Encontrei meu projeto da década, das próximas décadas, é onde eu quero construir meu valor de acionista, onde eu quero transformar, onde eu me sinto de fato transformando a sociedade. E aí, só para não ficar sem explicação de uma ponta, né? Você falou do Equity Mais. Sim. Mas são 9 unidades de negócio, né? O Grupo Primo, ele qual que é o nosso business model? Educação financeira, B2C, em várias frentes, desde plataformas de streaming, cursos livres, MBAs, graduações. Já tem isso aí? Já. Tá. Cursos preparatórios, casa de recomendação de investimento. E aí a gente usa essas unidades de educação, na verdade nem usa, mas a gente reflete sobre elas como um canal de aquisição para as nossas unidades que estão no ambiente transacional. Tá. Todo empreendedor tem que pensar como fazer o seu cliente ser cliente para sempre. Né? Ou uma outra reflexão que eu gosto muito de fazer para empreendedor. LTV, né? O LTV infinito, né? Óbvio que isso é utópico, né? Mas a reflexão é importante. Ou como eu faço uma empresa faturar bi? Quando você começa a fazer essas perguntas para você está no caminho de encontrar esse lugar do LTV. E numa dessas reflexões, a gente falou, não, a única forma, né, educação não é esse caminho, é o cara se tornando investidor com a gente, ou a gente cuidando do capital dele. E aí a gente adquire a Grão, que é uma gestora, ela tem o lado gestora e tem o lado de pagamentos e distribuição, então a gente tem um app com vários cotistas investindo nos nossos fundos, e a gente tem uma consultoria, que é um batalhão de consultores, mais 350 consultores na rua já, cuidando de patrimônio das pessoas. E aí o Equity, ele vem como o Equity Mais, né? Ele vem como a primeira unidade B2B. Então são 8 unidades B2C, a primeira B2B, pelo simples fato de que, como a gente transformou muita mentalidade de pessoas nesse horizonte financeiro, eles começaram a chegar até nós e pedir, como eu levo isso para minha empresa? Tá.
Como que eu mudo a minha mentalidade empreendedora com os mesmos princípios? Por outro lado, vinha, cara, o que vocês estão fazendo aí? É loucura o que vocês fizeram em 2 anos. Como vocês construíram essa ambidestria, de empresa? Como que vocês tracionaram tão rápido? Como a máquina de M&A funciona? Como vocês gerem? E aí, quando o cliente pede, o que a gente faz lá? Atende, né? A gente atende, cara. A gente atende. E a gente construiu essa unidade que tem pouco mais de 1 ano e meio. Então, peraí, só um pouco. Aí vocês compraram a Grão. Eu sei que tem um fundo Arca também administrado pela Grão. Tá dentro da Grão. E hoje vocês fazem toda essa parte de gestão de carteira, de indicação de investimento para os clientes. É uma nova mini XP entrando aí, nascendo aí dentro. A XP é sócia de vocês? A XP é sócia nossa, Tá. É uma sócia minoritária, muito participativa, né? O Guilherme está no conselho com a gente, muito importante a presença dele sempre. Mas a gente a tese não é ser uma corretora, nem ser um banking. A gente é uma empresa, nós somos financistas por essência, então nossa filosofia é geração de caixa, margem alta. E se a gente vai para esse game de banking ou game de corretora, começa a espremer muita gente, empresa grande, complexa. A gente quer ser leve. Tá. Poucos colaboradores, grandes resultados. Então a gente foi para o caminho da distribuição. Então eu tenho a Grão gestora, que a gente tem fundos da família Arca, você citou bem. A Arca é uma tese do Thiago, uma filosofia de investimentos que envolve diversificação em 4 quadrantes, né? O A, o R, o C e o A, cada um é um tipo de investimento. Então, a gente pega a tese do Thiago e aplica em fundos que a gente tem de renda fixa, fundos de previdência, que a gestora controla, fica na Faria Lima, em São Paulo. Mas tem a Grão distribuidora, que tem um app onde a gente distribui via nosso app. Então, você pode contratar as previdências direto conosco, mas se encontra também esses fundos em BTG, XP, Orama, Rico. Elas estão distribuídas. Então, é leve. A gente não vai entrar no caminho de corretora. Asset light, né? Asset light total, mas uma vez que esse cara se torna investidor com a gente, a relação de longo prazo ela se conclui, né? Bacana. Cara, muito legal a história de vocês e realmente é que você foi muito rápido, né? A escala que isso deu, a velocidade é uma coisa... Hoje vocês são quantos colaboradores no total? 200. Lá? 200. Eu tiro aqui os consultores, né? Se for somar os consultores, são 550. Já é uma empresa respeitável, né? E era pequena 3 anos atrás, né? Era pequena, foi fundada 3 anos atrás. Né? E hoje você está à frente do projeto que chama Equity Mais, né? Eu tenho 3 papéis no Grupo Primo, né? Mas no caminho de sucessão de 2, mais empreendedor é isso. A gente vai se movimentando e vai segurando algumas coisas enquanto a gente não prepara a sucessão, né? Eu comecei como CTO, essa é a minha escola, tecnologia. Ainda atuo, então todas as torres de tecnologia são minha responsabilidade. Engenharia de software, dados, CRM, infraestrutura e segurança. Estou também à frente de vendas. Então, a gente tem vendas em todas as unidades descentralizadas, só que a gente tem um time de inside sales que faz recuperação, que faz venda desafiadora, com processo de SDR, closers, e faz outbound também, prospecção ativa. Esse time hoje está comigo e eu estou à frente de uma dessas unidades, que é o Equity Mais, que é a escola para empreendedores, que vem muito dessa história do surgimento que eu te contei. Que você conheceu, que você participou, foi maravilhoso. Bacana, muito legal. Cara, você conheceu um pouco lá a minha história, né? Eu venho dessa área de tecnologia, já tive algumas empresas de tecnologia. A BB Store foi uma que foi líder do setor, foram mais de 100 milhões de dólares levantados para ela. E nesse ano foi interessante, eu lembro esse ano de 2014, porque foi um ano que, você contou do seu burnout, um ano que eu estava na capa de 3 revistas, Empreendedor do Ano, Endeavor, Ernst Young, Globo, 2 artigos no New York Times. Só que a hora que eu cheguei lá, eu falei, cara, fiz o que eu sempre busquei, sempre que estou aqui. E eu olhava para dentro e eu não estava bem. Eu olhava para dentro, eu estava ansioso igual. Aquela ansiedade de conquistar virou uma ansiedade de não perder, mas não mudou de lugar. Você conquista aquilo. E nessa época eu olhei para dentro, eu lembro que eu perguntei um dia numa festa em casa, lá em Alphaville, de Réveillon. Tava quase quebrado a cada 6 meses, durante 6 anos, né? O dinheiro acaba, você tá quebrando caixa, imagina. Fritou, hoje seria quase meio bi, né? Mais de meio bi no câmbio de hoje.
E ia captando, queimando, crescendo, a empresa tinha 600 pessoas, ia naquela patrola. E quando eu consegui finalmente fazer essa outra captação, aquele ano de Dilma, foi um ano super difícil. Falei, puta, agora eu consegui. Tinha entrado no último minuto, deu tudo certo. Falei, Deus, puta, show, e agora? O que eu faço agora pra frente? Isso aqui parece que resolveu, né? E 90 dias depois dessa história, stand de prêmio, de capa, não sei o quê, eu tava na Espanha fazendo kitesurf. E eu não tinha mais minha empresa, tava no conselho, né? Já viu como é que é conselho de fundador quando briga com os fundos, né? Você fica lá num canto, não sei onde que é, nunca descobri, nem ata você recebe mais, nem report, você fica perdido num limbo qualquer aí. Conheço várias Fica histórias. nesse conselho aí. Eu tô no conselho, tô no Tô conselho. no conselho, né? Dá uma saída honrosa, mas é pau, não tem nada rolando ali. E, cara, minha casa ficou pro divórcio. Eu falo que até minha Golden Retriever foi embora, porque também, né? Não morava mais com meus filhos, foi tudo de uma hora para outra. Bum, uma capotada, né? Do topo com um giro. Só que, cara, ali eu tive uma lição muito importante da vida, foi a primeira lição dessa parte, da impermanência das coisas. Ali que eu vi, eu falei, cara, tudo que a gente tem, você acha que tem, de repente você não tem, todo material, fama, sucesso, essas coisas. E aí, né? E na época eu até tatuei o nome dos meus filhos, Theo e Luca, vivendo um dia por dia de cada dia. Queria te perguntar, você hoje, nesse topo, né? Você chegou e bateu e chegou lá e falou, cara, e agora? O que você olha para dentro? O que você sente nesse momento? Ai, cara. Ontem, não sei quando vai sair o podcast, mas foi ontem, né? Tô gravando aqui, foi ontem. Eu participei de um conselho do Grupo The Best, a terceira maior franquia, já tá a segunda maior franquia de açaí do Brasil. São 3 jovens empreendedores, estão voando, assim. Os caras venderam 400, quase 500 lojas no ano passado. The Best. The Best Açaí, chama. O Legal. grupo é The Best, mas tem indústria. E no conselho comigo está João Branco, o homem por trás da marca Mac, né? Sabe? McDonald's. O Mac que mudou a escrita, né? M-E-Q-U-I. Não sei se você viu esse Ah, o processo. Mac, vem pro Mac, sei. É. Ele que foi o cara que transformou o McDonald's em Mac. Enfim, é um cara Eu sensacional acho que eu aí. tô num grupo com esse João Branco, ele é do marketing do Ele é do Mac, né? É, ele tá marketing. no grupo BR Angels que eu tô, já É. escutei ele lá uma vez. Lá. Hoje ele já não tá mais no Mac, né? Tá tocando a carreira solo, tem 2 livros também best-seller. Cara, genial. E ele fala muito de propósito. E é legal porque tem muita gente destruindo o propósito, no sentido de dizer que isso não existe. Colocando o propósito lá É, na gaveta. Que propósito? Que negócio é crescimento. E ele me fez uma pergunta. Ele falou: onde você quer chegar? Eu estava falando de crescimento. Ele perguntou como você ia falar de número, crescimento, onde a gente vai chegar. Tá, você chegou lá, o que vai acontecer? Né? Aí eu falei: meu, né, a 20ª vez que eu tenho conversa sobre essa com grandes pensadores. E eu sempre percebo o suor começando a descer. E eu olhei pra ele e comecei a dar risada, igual eu comecei a dar risada pra você. é, É sempre muito difícil a gente entender o porquê das coisas. O que a gente busca, afinal, né? É o porquê. É competição? é onde que chega, onde que é a linha de chegada, É né? ego? É... E aí ele me deu uma reflexão muito importante que vai ser bem legal pra gente seguir aqui. Ele falou que certa vez uma pessoa bem mais velha que ele, muito provavelmente, não perguntei, mas muito provavelmente estoico, disse ele assim: pô, cara, você tá no auge da carreira, parabéns por tudo que você fez. E fez essa mesma pergunta pra ele. Ele não conseguiu responder. O cara falou assim: ó, eu descobri o porquê eu fazia o que eu fazia quando eu parei pra refletir sobre os dias mais felizes da minha vida. Ele falou: mas vai ter dia feliz de tudo. Vai ter o dia do nascimento do seu filho, vai ter o dia que você foi premiado, saiu na capa da revista. Vai ter o dia que você foi promovido. Mas eu tô falando de trabalho, dentro do seu negócio. Qual foi o dia mais feliz? Ele falou: não vai me responder agora, que você vai levar 1 ano para se lembrar, mas eu quero 3. E ele disse que ele pegou uma missão e ficou digerindo isso, anotando vários dias felizes e ele ia elencando para chegar nos 3, né? E eu vou começar a fazer esse exercício também. Achei muito interessante a reflexão.
Aí eu falei, pô, João, ontem, e agora eu tô falando de anteontem, né? Eu falei, Tá todo dia alguém de bombardeando, você vai ter que chegar eu nessa falei, eu falei resposta. de anteontem, eu falei, cara, eu acho que se eu fosse elencar, óbvio que tá recente, mas eu acho que ontem, né? Era ontem, mas ontem de ontem, anteontem, eu acho que eu tive um dos dias mais felizes É. no trabalho. E olha a história. E aí a gente começa a entender o porquê das coisas, né? Eu tive uma professora de educação física, é rápida a história. Eu tive uma professora de educação física que eu adorava ela. E nesse processo de ficar no escritório da minha mãe, ela saiu da educação física e foi mentorar empresários. Então, ela tem uma escola de negócios muito semelhante ao que eu fui construir há 2 anos atrás, há 27 anos, lá na minha cidade de Limeira. O nome dela é Simone Zaros. E eu vi ela transformar o escritório da minha mãe. Pegar todos os diretores, botar no eixo. Isso, cara, 25 anos atrás. Pausa, esqueci da Simone, ficou esquecida na minha memória. O carinho estava aqui dentro, mas ficou esquecida. Umas 3 imersões para trás do Equity Mais, chega uma pessoa, tem uma pessoa de Limeira aqui na imersão. Eu falei, quem é? Simone Zaras. Eu falei, putz, eu conheço esse nome. Quando eu tô na plenária, eu olho lá embaixo, era ela, a pessoa que transformou minha mãe, que mentora empresários há 27 anos, ali me ouvindo, minha professora. Eu falei, opa, tem uma coisa invertida nisso aqui. Pera aí. Aí dei um sorriso imenso para ela, falei, quero conversar com você. A gente foi lá no fundo e eu me vi no papel inverso, Mentorando sua mentora. mentorando a minha mentora. E eu estive no escritório dela há 2 dias atrás e me vi de novo nesse lugar. A mesa dela repleta de, né, colaboradores, eu no centro dando direção para a empresa. E ela me mandou um áudio no final do dia de gratidão enorme. Aí eu virei pro João e falei assim: João, eu acho que eu faço o que faço. Ainda é um acho, um grande acho. Mas eu acho que é isso, porque se eu não crescer o equity, eu não vou me reencontrar com as Simones da minha vida. Eu não vou ter a oportunidade de expandir meu eixo de relacionamento com mais pessoas como essa, porque é para isso que eu nasci. Eu nasci para ajudar, eu tenho uma missão a cumprir. O crescimento, óbvio, o resultado financeiro é importante, é o mérito, mas ele não é o primário, senão a gente vai desviar o foco, né? Vai virar um ego, vai virar uma competição, vou só olhar para o lado e não vou ser diferente. Mas se eu não crescer, eu não Fantástico. vou ter esse reencontro, né, cara? Olha que legal, né? Eu tenho trazido isso. Eu demorei a descobrir isso aí que você descobriu, para ser bem sincero. O resumo disso aí é que você encontrou seu propósito, né? Na minha visão, você encontrou seu propósito no servir, né? A gente, todos nós nascemos para servir ao outro. Quanto antes a gente entender isso, que nosso propósito, o propósito de todo ser humano na vida, não é sobre ele próprio, é sobre as pessoas que você toca, é sobre servir outra pessoa. Aí você fala, a gente quer servir nada, quer ganhar dinheiro. Não, cara, mas se você ganhar dinheiro, você vai ter que abrir uma empresa e você vai ter que servir alguém de um produto ou serviço. Muito bem. Não existe nenhuma empresa que faça algo diferente disso. Todas são assim. Só que quando você enxerga o seu propósito anteriormente e você está ali para servir, você vai ter a resiliência, a coragem, o foco, a disciplina, o amor, a energia necessária para servir muito bem, para servir bem pra caramba. Aí você vai ser bem remunerado como resultado desse servir bem. É natural a ordem. Agora, o que, que tem acontecido? A pessoa ela está focada no contrário, ela quer ser oba-oba, não sei o quê, ela quer enfiar alguma coisa no cliente, ela não quer servir. Você tem que servir sua família, você tem que servir seu cliente, você tem que servir seu professor, você tem que servir seu fornecedor, você tem que servir seu governo, querendo ou não, tem que servir a ineficiência dele, você que vai pagar essa conta. Então, quanto antes a gente entende isso, cara, você inverte o papel. E isso é diferente da multiplicação, né? Multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Nesse altera. Quando a gente percebe Ok. na vida, coloca sua intencionalidade, seu foco, sua disciplina em servir, você vai ver que o resultado é outro, cara. E eu acho isso muito legal de escutar falando isso, até porque no grupo eu acompanho bastante o Thiago, o Bruno Perini, e para mim é palpável o direcionamento que eles dão, o propósito deles, a intencionalidade que eles têm no serviço. Eu acho isso muito lindo aí no grupo de vocês. É por isso que eu disse que os valores são semelhantes, né, cara? E por mais que eu tava muito bem encaixado em tecnologia, eu encontrei o lugar
dentro do Equity Mais. Eu falei, não, é isso. Porque eu sempre fui muito de pessoas. Você falar pro Thiago hoje, fechar o olho, escolhe uma posição pro Janotto, só uma na empresa. E eu falo assim, para todo, não é só o Thiago, mas para a empresa inteira. Onde todo mundo me quer? Na Perto. cadeira de people. Perto. Perto com certeza. Mas é na cadeira de people. Eu tenho essa essência, é minha vida isso, é E fazer. é diferente, né? Para alguém de cadeira de TI é diferente. Geralmente é um perfil que não é totalmente aderente uma coisa com a outra, Mais né? introspectivo, É, né? Mais solitário, analítico. Eu sou o analítico, mas eu também não sou extrovertido. Eu tô com pele, tá. mas sobre conexões de alma é minha paixão. E quando eu tava faltando eu encontrar esse serviço no lado empreendedor, que eu era o suporte. Eu fornecia as ferramentas para dar voz ao Perini, para dar voz Tá. ao Thiago. E eu nunca tinha pensado que eu tinha um caminho aqui. Foi a primeira vez que eu pisei no palco. Já tinha pisado outras vezes como executivo de tecnologia, mas que eu pisei para lecionar para empresários. Bacana, a coisa foi Ah, entendi. sobre Entendi. isso. E é impressionante, Léo, como a galera acha bullshit falar de propósito. Eu acho que é porque eles não têm pessoas como nós para dar clareza. Aí fica numa linha muito tênue, filosófica, mas existe um pragmatismo muito forte nesse encontro do propósito. Sim. Sabe como é que eu descobri o meu? O meu foi o seguinte. Depois dessa capotada na BB Store, eu falei, vou voltar a fazer o que eu sei fazer, empreender. Tive mais outras startups, captei mais dezenas de milhões, vendi, comprei, continuei correndo. Com aqueles run, Forrest, run, você lembra do Forrest Gump? Saí correndo ali. Quando me falasse para parar, eu não parei. Até que Deus falou, stop run, Forrest. E essa parada foi com Covid, 2021. Tela azul. Tela azul. Fui pra UTI, fiquei uma semana na UTI com 90% do meu pulmão tomado. 22 leitos ali no São Luís, que pertinho até. 21 entubados, só eu que não, você imagina. Você tá lá, a família não pode visitar, ninguém pode ir, você fica lá. Você vê umas caminhas saindo assim, que liberou uma vaga. Você vê voltando, vê outro entubado. E eu ali não sabia, de máscara, não sei, tinha minutos ou horas ali. Cara, e foi uma experiência dura. Não vou te falar que eu fiz grandes reflexões ali no hospital, não, porque eu dormi, eu acho que 20 horas, dando pouco oxigênio. Uhum. Mas quando eu saí de lá, minha cabeça era outra. Eu saí de lá e falei, caramba, puta, eu sou mortal mesmo, não é brincadeira. Eu vou morrer em algum momento. Quase fui agora, quase embarquei. Graças ao trabalho dos médicos, saí sem sequelas, né, e a Deus principalmente, saí disso aí. Só que, cara, entrei numa depressão ferrada. Não tinha vontade de mais nada, já. Eu achava que depressão era um negócio meio de. Você tá triste. E eu descobri que não é sobre tristeza, é sobre falta de energia absoluta para qualquer coisa. Você desconecta, você fica ali, um limbo. Quer, não quer, tanto faz, qualquer coisa. Obviamente você vai ficando down, 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 down. E, cara, mergulhei na teologia, li a Bíblia várias vezes, hinduísmo, Dhammapada do budismo, Tao, Zohar, Kabbalah, Kybalion, Bhagavad Gita, Mahabharata, todos as Só faltou principais chegar no escrituras. Buda e falar, E aí, encontrar o cara, Buda e falar, e aí? porra, me ajuda. E, cara, eu vi esses mestres lá, maravilhosos, né? Aquele ensinamento todo lindo. E eu aqui, lá na outro extremo. Pra ver como é que tem uma relação com a outra. Cara, eu fui escutando um dia um podcast, descendo, eu fui fazer kitesurf sozinho, saí de Uberlândia de carro, fui dirigindo até Floripa, tava passando por Camboriú e escutei um podcast, o cara lendo Meditações do Marcos Aurélio, o Imperador Romano. Cara, e o livro 1, você já chegou a ler o Meditações todo? Não li. O livro 1, né, chama livro, mas são páginas, são capítulos, né? O Bruno deve ter lido inúmeras vezes aí. O Não Estoico Eu More. ouvi em pílulas suas. Tá. Nas pílulas eu ouvi, mas eu não parei para ler de forma contínua. Quero Tá. embarcar, mas consumi muitas pílulas suas. Boa, cara. O livro 1 é sobre uma única coisa. Gratidão, que é a nossa primeira lente lá da calma da mente. A gratidão, tem de falar gratidão, o que muda? Cara, a hora que a gente começa a olhar para dentro, você pega o Imperador Romano.
cara tinha mais poder do que todos os líderes do mundo atual somados, que era só ele. Tinha uns, né, uns bárbaros por ali, o resto era ele. O cara tinha mais fama que todos os atores, influencers, jogador de futebol, tudo somado num cara só. E tinha mais dinheiro do que todos os grandes. Pega Elon, Bill Gates, Warren Buffett, soma tudo o dinheiro de todo mundo aí, era num cara só. Lá no topo do mundo. Aí você fala, cara, a hora que você tá lendo, ele tá lendo. Tenho gratidão à minha mãe por ter me ensinado a simplicidade, a humildade, a não me vestir como os ricos. Ao meu pai pelo trabalho, pelo bem comum, pela virilidade. Ao meu amigo Mussônios pelo amor à filosofia, ao conhecimento, à sabedoria. Cara, ele foi lendo aquilo, e aquilo, Jonathan, de repente fez assim, ó, conectou toda a busca que eu tinha feito. De meditar 10 dias no Vipassana em silêncio absoluto, de ficar pró-vida, Silva Mind Control, tudo que eu fui buscando, eu sempre busquei muito, mas tinha aqueles momentos, de repente, a gratidão foi aquilo que eu falei, caramba, é sobre isso. Aí escutei o Marcos Aurelius falando, uma parte de uma passagem, que os senadores chegam nele e perguntam, Marcos, você é tão focado em valores e virtudes, né, que a gente estava falando, mas me diga uma coisa, você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? Ele pegou, né, como um estoico racional e falou, cara, existem duas possibilidades. Em uma existe alguma coisa e na outra não existe nada. Vamos falar da primeira, que é a que eu acredito. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nesse caso, quando eu for embora, eu não levo meus palácios, meus exércitos, meus cavalos, minhas joias, minhas roupas, nem meu corpo, eu não levo nada. Alexandre o Grande foi embora, né? Levado com as mãos para fora, ele e o cavalarismo, para mostrar que ele está voltando igual ele veio, quando ele foi enterrado. Ele fala: o que eu levo é o que sou, e o que sou são minhas virtudes e meus valores. A minha sabedoria, eu levo. A minha bondade, a caridade que eu fiz, as pessoas que eu ajudei, a coragem que eu tive para mudar, para lutar, a justiça que eu pratiquei, a temperança, né, o equilíbrio que eu vivi minha vida, isso tudo faz de mim o que sou, isso eu levo comigo. Eu quero levar. Por outro lado, realmente pode ser que não exista nada depois da vida. Nesse caso, essa é a minha única oportunidade de viver das minhas virtudes e dos meus valores. Portanto, não quero desperdiçar. Isso aí, para mim, assim, eu comecei a entender que valores e virtudes, eu sempre achei que era importante, né? Então, eu nunca fui mau caráter, eu sempre achei importante os valores e a virtude. Mas ali eu entendi que não é importante. Eu aprendi que é a única coisa que importa. Nós estamos aqui nesse planeta para viver e exercitar nossas virtudes, nossos valores. A vida é sobre isso. A hora que a gente começa a entender a gratidão, tudo que a gente tem, porra, nós temos 99,99% de tudo que a gente precisa. É uma coisinha ou outra que você quer ali, que você fica focado, seus 99% de vontade, de energia naquilo lá. E quando eu tive a experiência de quase morte, eu pude experienciar essa humildade. O que equaliza pobres, ricos, gênero, cor, raça? A morte. Uhum. Todos nós a gente vem, dá 80 voltinhas em torno do Sol na média. Alguns têm um bônus, né? Dá umas 20 a mais, outros não, voltam. E a gente volta. Então ali foi o que eu falei, cara, é quando eu olho para mim que eu tô mal, cara, ter gratidão. Entender que isso também vai passar, que isso é impermanente, relaxa, ter fé. Então eu queria que você contasse pra gente, dentro dessas 3 primeiras lentes, né? Gratidão, humildade e fé, uma história na sua vida aí que, poxa, que te colocou essa reflexão à prova, que te trouxe para experienciar isso aí dentro de você, que te mudou. Eu acho que um dos maiores desafios que eu passei nos últimos tempos foi lidar com pai e mãe com câncer ao mesmo tempo. Então, descobrimos primeiro do meu pai, em seguida da minha mãe. Então, muito rapidamente eu vi os dois. Minha mãe carequinha, meu pai também tratando, ele câncer de bexiga, ela câncer de mama. E, sim, família pra mim tá acima de todas as coisas. Eu largo tudo, tudo pra focar na minha família, se preciso for, o tempo todo. E eu acho que por tudo que a gente tá falando aqui, Léo,
na teoria é lindo, na prática é muito difícil. Porque é uma retroalimentação constante dessa sabedoria, dessa reflexão. Porque a nossa mente sempre vai levar a gente a focar nos 99% que não existe, que a gente não deve. Então, quando eu estou do seu lado, quando eu estou do lado do Fábio, eu vejo que vocês já avançaram bem na caminhada e se tornou quase que primário esse pensamento. Quase não, primário esse pensamento. Essa reflexão da gratidão, ela vem muito rapidamente. É, Treino, viu? É é. prática. Mas como eu ia falar, como o Janotto ia ter gratidão com os dois pais na oncologia? É muito difícil para mim. É difícil, mas Mas, é difícil. mas se eu não Mas tem um caminho. agradecer por estar vivendo aquilo e os aprendizados daquilo, e não olhar para o futuro e entender o que eu posso fazer, o que está no meu controle para exercitar isso, eu acho que eu teria caído ali. Como eles estão? Também estão se tratando, Graças a estão no Deus. caminho da cura. Mas se fosse um Janotto de antigamente, dessa fase 1 minha, eu acho que eu teria caído, cara. Eu não sou fraco, mas é muito duro você conviver com essa dualidade. Eu consigo lidar bem com dores. E as dores é o que conecta o ser humano, né? Sim. É muito forte isso. Não existe conexão maior com alguém do que através das dores, né? E o que aconteceu foi que a humildade, a fé dos meus pais, a gratidão que eu consegui a tempo exercitar. Não foi rápido, mas eu exercitei. E, sobretudo, não vou nem focar no aspecto da humildade aqui, mas, sobretudo, a força que eles me trouxeram de volta através da fé sobre, fica tranquilo, isso vai passar, a gente vai atravessar isso, vai dar tudo certo. Foi, eu acho que uma das maiores lições que eu tive. Eu posso pegar todos os desafios empresariais, cara. Mas esse foi o maior. E eu encontrei nessa tríade que você está mencionando aí, um caminho de respirar e atravessar e seguir atravessando. Mas é um exercício diário, cara. Vou te contar que há 2 semanas atrás eu acordei chorando. E eu chorava sem saber por quê. Mas Descarga chorando, chorando, energética, né? chorando, 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 chorando. Eu fui para a sala para tomar café. Eu nunca tinha passado por isso. Eu vinha de algumas noites meio de ansiedade e eu já aprendi a conviver com isso. Eu escrevo muito sobre ansiedade. Eu falo muito sobre isso para ter uma newsletter que muita gente me lê e eu trato isso com clareza, porque ela me persegue há muito tempo. Então vamos fazer um exercício daqui a pouco, você vai aprender uma técnica para matar Não, ela. cara, Viu? você já me livrou de várias crises, tá, cara? Mas eu trago aqui a visão de quem, a visão frágil e vulnerável, que é um exercício de constância. Você tem que praticar com constância e interpretar. Hoje eu consigo entender isso tudo com muita mais clareza. E naquele dia eu me vi dormindo com uma crise. Geralmente, através da respiração eu controlo e do foco eu controlo. Não deu certo. Eu fui para a sala buscar uma distração. Em vez de me conectar, eu fui buscar uma distração mais leve, fazendo algo que eu gosto, relacionado à música. O negócio não passou. Eu dormi inteiro naquela situação e eu acordei chorando. E eu preocupado com os meus filhos, uma de 7 e uma de 3, de ver o pai chorando sem uma explicação. Eu não sabia o que é. Eu mandei mensagem para minha esposa e falei, ó, eu não vou tomar café com as crianças, porque eu quero que eles me vejam assim, eu não sei por quê. Depois a gente conversa e a gente tenta entender. Ela não me respondeu, eu precisava me arrumar, fui para a mesa da sala e chorando. Só que sem força, saía lágrimas. Assim. E, e eu trago essa lente para o teu podcast, cara, porque acho que muitas pessoas vão se identificar com essa situação. Sim. E elas vão entender que existe um caminho. E existe um caminho de cura muito lindo. E é uma cura
que acontece através de um entendimento de tudo que você está trazendo aqui, uma clareza, uma percepção e uma prática. Eu sou pragmático, Léo. Você sabe que eu sou o lado Sim, analítico da coisa. sim. Eu vou Eu buscar, também sou. Eu sou engenheiro, poxa. eu vou buscar o booleano, né? O sim ou não, o caminho das coisas, né? Esse ponto que você falou da ansiedade, da mente, né? Toda essa superação que você teve, eu tenho trazido, né, no treinamento. Para mim tem dois pontos fundamentais para gente entender e conseguir sair desse ciclo. Eu chamo de roda da aflição. Essa roda da aflição é o seguinte. Primeiro ponto, nós temos dentro do nosso cérebro duas partes importantes aqui. Uma é a amígdala, outra é o córtex pré-frontal. Eles trabalham alternados, igual um relé. Quando um liga, o outro se liga. O que a amígdala faz? Ela é a parte do cérebro responsável pela fuga, medo, pânico, né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que é importante ter em mente para a turma aprender racionalmente, depois experienciar isso. Segundo ponto é, cara, só existe o momento presente. Não existe nada além do momento. Esse instante que nós estamos tendo aqui, ele é único. Todo o seu passado foi vivido num momento como esse. Todo o seu futuro vai se tornar passado num momento como esse. O passado é uma memória ruim, que a gente esquece a maior parte dela. O futuro é uma projeção que não existe. Só que a nossa amígdala, que é esse órgão responsável para nos manter vivos, ele fica escaneando tudo que pode dar errado. Antigamente a gente precisava, porque você era atacado por animais e tudo. Hoje em dia ela fica escaneando o quê? Pô, chegar a fatura do cartão, é um DRE, é reunião de conselho, é conversa difícil com a esposa, não sei o que. Notificação no celular. Notificação no celular. Então tudo pode dar alguma coisa. E o que isso está acontecendo com o nosso corpo? Esse tanto de inputs está gerando os mesmos hormônios que você tinha quando um leão te atacar. Então você fica gerando aquele tanto de hormônio no seu corpo. Fase 1. Porque sua mente foi para o futuro. Mente no futuro é ansiedade. A hora que ela está lá, ela dá medo e ansiedade. Porque não existe medo do passado nem do presente. Tirando, não, se estiver numa rua escura sendo assaltado, mas tirando esses momentos, é do medo do que pode vir. Então, quando a gente vem para o momento presente, esse medo some. Esse medo desaparece ou diminui a níveis muito baixos. Quando ela fica gerando isso tudo, vem a fase 2, medos paralisantes. O que é medo paralisante? Se você vê um animal te atacando, o seu cérebro manda tudo pro seu corpo, partes inferiores, para você correr. Agora, e se esse tanto de coisa que a gente falou de input, você não tem pra onde correr pra onde? Não tem o que fazer. Você trava. Igual aqueles burro velho do interior ali, ele trava, não anda. Medos paralisantes. Seu corpo cheio de hormônio, medos paralisantes, qual que é a terceira fase? Procrastinação. Eu nunca vi na literatura, eu também não sou psicólogo, nada dessa linha, sou engenheiro, mas para mim está totalmente relacionado uma coisa com a outra. Você tem que fazer um relatório, você tem que fazer um report, você tem que fazer não sei o quê, mas você está com o seu corpo sem conseguir focar, você consegue fazer? Não. Aí o que a gente faz? O kit letargia. Uma série ruim da Netflix, que você não presta atenção, enquanto você zapeia no WhatsApp, enquanto a hora que você desapiar, você fica num Candy Crush, matando umas pedrinhas coloridas e babando ali. Pra quê? Pra você fugir do presente. Sua mente quis ir pro futuro, agora que você tá obrigando a fazer alguma coisa, você quer fugir do presente. O que acontece na vida de uma pessoa quando ela faz isso por muito tempo? Os pratinhos da vida caem todos. Paralisa. Você já reparou que quando começa a dar coisa errada na vida, vem tudo junto? É relacionamento, é trabalho, é emprego, investimento, tudo. Tudo. Você tirou foco, você tirou energia de tudo. É lógico que vai cair tudo, você não tá pondo energia em nada. Aí a mente vai para a fase 4, que é melancolia. Aí você estava no futuro, evitando o presente, aí vai para o passado, fala, cara, nossa, como era mais feliz minha vida, a gasolina era mais barata, os políticos roubavam menos. Fala, cara, mentira, sempre foi mais difícil. Olha a vida dos seus pais, nem conheço seus pais. Olha dos seus avós, olha dos seus bisavós, não foi todas mais difíceis? Todo mundo. Ou eles tinham iFood, Uber Eats, Netflix, ar-condicionado para todo lado, anestesia, olha essas coisas. E só que vai para o passado, a gente muda o químico do nosso corpo, fase 3, depressão. Então perceba que essa roda da aflição que está conectada, nós estamos falando aqui de neurociência, hormônio, mente no futuro, no passado, evitando o presente. Como é que você tira alguém dessa roda da aflição? Como é que você, se ela estiver lá dentro, como é que ela sai? Fazer o flip. Vem para o momento presente.
É só sair desse barulho. Calma, vem pra cá. Inspira. Aí tem várias formas, né? Base jump é uma forma muito boa. Já viu o negócio de base jump? Base jump é fantástico, Eu já você tá no pulei de momento paraquedas. presente. Paraquedas eu já também. Uma vez me indicaram, quando começa esse sintoma, ir pra esteira e correr a velocidade 16. É ótimo também. Eu tenho que se aguentar 1 minuto correndo ali. a 16, base Confesso que eu ainda não jump. tentei ainda. Qualquer coisa radical que te obriga ou a morrer ou a estar no momento presente, você tá no momento presente. Essa é a verdade. Exato. Agora, não dá pra gente ficar arriscando a vida toda hora que você quer sair dessa roda. Então tem uma técnica milenar aí que a turma usa, em vários países no mundo aí, orientais principalmente, que chama o quê? Meditação. Achei que você ia falar tarja preta. Tarja preta é o concorrente, né? Lexapro. Ai, ai. Meditação, cara. Por quê? Porque ela te traz pro momento presente. E parece bobagem, mas, cara, não é. Ela é um antídoto contra mente no futuro, mente no passado, mente evitando o presente. Ela te traz pro presente. Então, esse é um conceito muito importante da gente ter ele racionalmente no primeiro momento. Então, vocês guardem aí, tem isso racionalmente. Essa é a primeira parte da questão. A segunda parte da questão eu falei que eu ia te tirar, dar um remedinho da ansiedade, sem ser tarja preta, né? Briófilo. O quê? Ansiodorum, briófilo, da homeopatia. Uma homeopatia. Então, esse é o primeiro elemento. Vem para o momento presente. Segundo elemento fundamental, você desdá esse nó. Agora você quer de tecnologia, você vai entender muito bem. Você não é o seu cérebro. Você não é os seus pensamentos. Seus pensamentos, eles são códigos gerados ali pela memória RAM do seu hardware, que é seu computador, sua mente. Então, sua mente está gerando ali 1 milhão de pensamentos. Mas ela não é você. Ela é um hardware com software. Qual que é a função principal do seu cérebro? Manter seu corpo vivo. Perfeito. 37 trilhões de células nesse exato momento, ele está levando oxigênio. Nós temos o maior sistema de processamento audiovisual do planeta. A gente que mexe com podcast, vamos gravar aqui, aí depois tem que mandar, vai editar, vai cortar, vai pôr legenda, não sei o que, essa 1 hora e pouca aqui, nossa, vai demorar umas 5 horas para processar essa coisa aqui. Se eu fizer assim, ó, pronto, você processou tudo isso em real time. Seu cérebro fez isso, 2 milhões de bits de informação por segundo. Meu barulho eu processei também em real time. Então, cara, quando a gente entende que nós não somos nossa mente, nós não somos nosso pensamento, e através da meditação, da observação, a gente observa ele, nós somos aquele observador, você para de se identificar com esse tanto de pensamento que te leva para esse momento de ansiedade. Entendeu? É isso. Agora, é fácil, é só apertar um botão e tamo aí. Não. Quem que falou que ia ser fácil? E eu acho que e tem também, a gente fala em gestão de projetos, que é o cognitive load, né? A carga cognitiva que a gente é capaz de manter, né? Então a gente vai empilhando um problema. Acorda de manhã, 50 notificações no WhatsApp. Lê uma, pum, empilha. Lê 2, empilha. Aí vem os grandes pensadores, né? Pega lá, ó, acho que é o Daniel Allen. Get things done. Aí vai tirando as coisas da cabeça, escreve no papel, no final do dia você pega aquele papel, faz uma ação, faz um follow-up e joga ele no lixo. Teoria linda. Mas na prática, eu acho que a gente fazer menos coisas é importante. Perfeito. Né? Então, perfeita conclusão. A gente não existe ferramenta melhor do que liberar teu cérebro, liberar carga cognitiva para o teu cérebro ser mais criativo, ser mais saudável, né? Perfeito. Esse dia eu comprei 3 livros sobre pessoas altamente eficazes. Um tinha 50 técnicas, outro 110, o outro mais umas 40. Caramba. Li todos eles, tentei implementar. Falei, cara, que eu vou trabalhar se eu ler se eu implementar isso.
Um tem que acordar às 5 da manhã, o outro às 4, o outro você tem que ficar na banheira congelada. O Bruno tá aí na banheira congelada. Aí o outro você medita, aí o outro você faz não sei o quê. Você vai somando, enfileirando todos, olha, não vai dar pra trabalhar mais, né? Não dá, cara. E eu vi um corte esses dias de podcast do Charles, né? Acho que foi um podcast do G4. Ele fala assim, cara, um monte de bilionário das antigas aí não tinha piscina de Eu gelo. vi hoje isso Você viu aí, isso? vi hoje. O Alfredo fala no final ali. É. E ele fala, se você seguir esses gurus, você vai ser. Esse povo já tá tudo rico, tá tudo bem, não vai seguir, não dá pra você fazer isso, tem que ralar, meu amigo. É hora de bunda sentada e faz o que tem que fazer. Não dá, cara, não dá, não dá. É o cara que gosta de produtividade. Eu tava conversando, só para dar o contexto, né? Fiz o podcast do Léo Cuba. Daí ele falou, Janoto, qual que é o seu framework de alta performance? Eu gosto dessas coisas, eu gosto de ler sobre produtividade. E a gente é geek os dois. Eu falei, cara, eu uso Notion, tem uns fluxos lá, nos Kanban, não sei o quê. E você, Léo? Eu uso Evernote, não sei o quê. Lá. Eu falei assim, mas foi uma coisa, cara. Você lê muito sobre produtividade a ponto disso te deixar improdutivo? Porque eu parei de ler esses livros aí de métodos porque eu falei, cara, É um overload de coisa, eu né? já li um monte de livro de método, eu já li um monte de livro de performance, isso aqui tá começando a destruir minha performance. Chega! Eu já sei o suficiente. Tira isso da minha cabeça. Vamos tocar. É uma frase do Marcos Aurelius, ele fala, se você quer ser feliz, faça menos. Faça apenas o essencial. Pô, o cara era imperador de Roma, né? Não era qualquer cara, imagina um tanto de coisa que ele tinha pra fazer. Não tinha celular, WhatsApp, não tinha, né? Era meio que no boca a boca a coisa ali. E eu trouxe para a turma, eu tenho feito bastante treinamento da calma da mente, com o foco líder e alta produtividade nas empresas. E o tema que eu trago inicialmente é exatamente o que você falou agora, sobre fazer menos. Falo, gente, alta produtividade a gente acha que é sobre fazer mais, mas não é, é sobre fazer menos. A pessoa quer mais tempo no dia, ninguém tem mais tempo. Agora você pega, olha uma foto do Rafael Nadal jogando tênis, você vai ver ele no meio da quadra ali. Lewis Hamilton pilotando, Cristiano Ronaldo, pega qualquer cara, Sharapova, pega qualquer pessoa de alta performance nos seus esportes. O que eles têm em comum na hora que eles estão fazendo o esporte deles, que é o trabalho deles? Eles estão fazendo uma única coisa. Você já viu o Cristiano Ronaldo chutando pênalti com o celular, mandando um WhatsApp ali para a esposa dele, avisando que vai passar para comprar coisa no caminho de volta? Você já viu o Lewis Hamilton ali assistindo um vídeo do YouTube enquanto ele está pilotando? O cara vai Olhando, trocar a raquete, dá aquela olhada no WhatsApp. dá uma olhada no WhatsApp, né? Deixa eu dar uma olhada. Nossa, tem que conversar com minha esposa, ela ficou brava e tal. Ela falou que quer conversar comigo hoje à noite, né? Você não vê, meu amigo. Então, quem tem alta performance, ele faz só aquilo. E se a gente está trabalhando na nossa vida, nós que nem somos tão dotados dos dons que alguma dessas estrelas tem, você tem que ralar mesmo ali. Você quer achar que você vai ficar no seu trabalho fazendo 1 milhão de coisas, e vai pro cafezinho, para e olha isso, o WhatsApp, vê videozinhos. Poxa, você só vai estressar a sua cabeça, só vai queimar processamento. Total, cara. Total. É sobre fazer menos. E tem um conceito em gestão que é o shift cost, né? É o custo da mudança. Sim. Você tá ali jogando tênis. Nadal tá ali, ele vai, pega o celularzinho, uma notificação da minha esposa, deixa eu abrir. Acabou, cara. Pra você voltar aquilo Já ali. era. A neurociência prova que nosso cérebro não é multitask. O que a gente faz é em milissegundos parar uma operação, começar outra, parar uma, começar outra, parar uma, começar outra. Só que nessa você está desperdiçando energia, processamento, tempo, do que você continuar ela. Cara. É o shift cost, shift cost. E aí isso até para gestão de times é muito importante. Você pega lá o escopo, pega um time de produto, de projeto, você pega o escopo, um time de 7 pessoas, e você olha que tem, cara, várias demandas que não tem conexão. Pega aqui, vai ser uma semana esse projeto, vai ter 5 tarefas, cada uma, essa na arquibancada de lá, isso é um problema. Você tem que tentar colocar as coisas que mais se conversam dentro daquele escopo para não ter o shift cost. Eu estou falando aqui já no nível até de aprimorar cada vez mais esse ponto. E a gente está trazendo outro lado que é do procrastinador, do cara totalmente perdido, que vai e fica ali
Jogando o tempo dele no lixo, né? Jogando o tempo O dele no ativo lixo, mais caro cara. que existe. Quando a gente vem para a lente 5 da sabedoria, que a gente mergulha bastante no treinamento nosso, dentro das empresas e tudo, ele fala sabedoria do quê, né? Vamos aprender exatamente sobre o quê. Então existe um conceito, até uma frase, que entre o estímulo e a resposta existe um momento, existe um instante. E nesse instante reside a nossa capacidade de sabedoria. Ou, falando no nosso termo de tecnologia, entre o input e o output, tem um momento de processamento. Uhum. E quando, mais uma vez, quando a gente consegue capturar esse momento, a gente só captura esse momento no momento presente, estando presente, sendo intencionais. Quando a gente faz isso, o nosso output vai ser muito melhor. Então, por exemplo, as pessoas que não têm muito autocontrole, né, que se explodem, né, não conseguem se controlar. O que acontece? Quando você é estimulado, né, por um cara que te fechou no trânsito, você vai lá, xinga, explode. Ou esposa, ou marido, ou colega, ou qualquer coisa, você está tendo aquele input. Qual que vai ser a sua resposta? Você pode simplesmente reagir de forma automática, ou você pode aprender o exercício da não reação. É um exercício de você, se você não tivesse, nós não temos obrigação de ter resposta para nada, de responder nada, não temos obrigação de nada. Quando você começa a entender que a maior parte desses estímulos, você deve simplesmente ignorar o estímulo. O cara te fechou no trânsito, tem alguma razão para você não fazer alguma coisa além de simplesmente ignorar e ter gratidão que você não bateu o carro, deu tudo certo? Não, a pessoa carrega aquilo o dia inteiro, né? Destruindo o dia energético e as pessoas em volta. Nossa. Aí uma pessoa, relacionamento seu, te dá uma cutucada naquela coisinha que ela sabe. Aí você vai de novo e discute igual uma criança, de novo a mesma coisa. Fica repetindo, às vezes por 50 anos de casamento. Cara, para de reagir. Não tem que reagir a nada. Então esse exercício da não reação, ele te traz para o momento presente. E ele te evita um desgaste de energia, de briga, de confusão absurda. O que é que eu faço agora? Você sabe o que fazer? Não, então não faz nada. Esse é um exercício difícil. Para mim, um dos mais difíceis. A gente está falando com muitos empresários aqui. E a gente recebe, quanto mais alto na hierarquia corporativa, mais é ambígua a sua tomada de decisão. Mais é no achismo ali, né? Mais é no Chega feeling. um pedacinho ali, não, o que a gente vai fazer com isso? Você tem que tomar uma decisão, pela sua experiência, vai e toma. Só que vem, assim, não vem igual na operação, um monte de bucha ali operacional, mas vem, cara, decisões grandes, você tem que tomar rápido, daí você está no meio de uma reunião, eu do caminho de Alphaville para cá, duas grandes coisas chegaram, um problema e uma oportunidade que eu tive que tomar decisão rápida. E a gente tem que entender o estado da nossa mente quando a gente recebe esse estímulo. Sim. Essa é a reflexão, né? A pausa. Tá, beleza. Recebi isso. E muitas vezes eu piso na casca da banana aqui, entendeu? Do jeito que vem, volta rápido. Não volta na explosão, não sou o cara da explosão. Mas dado o volume, o fluxo, eu sinto uma necessidade de reagir rápido. Mas é uma autocobrança. Talvez nenhum desses dois pontos precisariam ter sido resolvidos Na Castelo. no caminho da Castelo para cá. Exato. Aqui está o entendimento, né? Eu me coloco sempre, assim, eu uso o Breathe, né? O aplicativo do Apple Watch, que é de respiração. De 1 em 1 hora ele dá uma chacoalhada no meu braço e me lembra de respirar. Quase nunca eu respiro. Pausa. Vai pro próximo. Mas é incrível como na hora que eu decido respirar, minha consciência, que é também o estímulo de bater, você nem percebe que é o cara te falando para respirar. De tão adrenalina que você tá. Mas me ajuda muito, cara. É que as coisas óbvias e simples, muitas vezes elas têm que ser ditas, repetidas e utilizadas, né? Respirar. Cara, a gente passa meses até sem alimentação. Passa semanas sem bebida. E passa minutos sem oxigênio. A hora que você está no seu carro, você precisa que ele vai mais rápido. O que você faz? Você pisa no acelerador. Ele abre a válvula, joga combustível e joga oxigênio. Para ele explodir, ter mais energia e seguir. A hora que você precisa de mais energia no seu cérebro,
que você faz? Respiração curta. Você leva menos oxigênio ali para ele, por conta da fisiologia. Então, quando você faz o contrário, você fala, cara, você traz a respiração para a consciência, para o momento, além de se oxigenar, trazer mais energia para o seu cérebro, para suas células, você começa a perceber o momento. Então, isso é muito transformador. É isso, né? Na teoria é importante, mas como você coloca na sua prática? Tem pessoas e pessoas. Eu sou uma pessoa de característica pilhada. Parece que não, não. Parece que eu sou low profile, mas eu sou muito hard worker, igual a sua história. Eu sou você naquela época, não que você não seja hoje, mas eu sou você naquele turbilhão. 1000 projetos, 1000 adrenalina, negócio crescendo e tal. E tem pessoas na minha realidade, tem pessoas no estágio mais avançado de percepção de calma da mente. Então é importante que as pessoas entendam que estágio elas estão, porque às vezes elas vão precisar de uma ferramenta para ajudá-las. Sim. A se lembrar da importância da respiração. Eu uso, me ajuda muito. Cara, eu vou te falar que as coisas que estão acontecendo, crescendo na calma da mente, a amiga minha, Paula, falou, Léo, você tem que ter a calma da agenda, agora você já tá muita coisa acontecendo, né, levando isso para as empresas e tudo, acaba que a nossa natureza, ela é de fazer, de entregar, de servir, de crescer. Agora é diferente você fazer muita coisa estando bem. Então, levando aqui para o lado das empresas, por exemplo, né? A hora que a gente vai trazer, como é que você constrói um time de alto desempenho, por exemplo? Você pega os militares. Os militares é brothers in arms, né? Irmãos em armas. Na empresa é colega. Qual que é a grande diferença? Como é que as pessoas querem trazer essa cultura para as empresas integrar? Por que que os militares têm essa proximidade, essa força e a empresa não? Por conta de uma palavra muito importante para mim, que foi uma palavra que mudou minha vida. Se falar uma palavra, é essa: é intencionalidade. Então, poxa, os militares, você está literalmente salvando o cara ali, vocês dormem junto nos coisas, nos fronts, sofre junto, ri junto. Na empresa, você passa no mínimo 8 horas por dia lá. A gente que é empreendedor, 14, 15, mas a turma em geral, umas 8. 8 horas dormindo, mais ou menos, 8 horas fazendo o resto das suas coisas. Nessas 8 horas que você está na empresa, qual que é o nível de intencionalidade que você tem com as pessoas? A hora que você chega no final de semana, você encontra um amigo no corredor, um colega, você fala, e aí, como é que foi seu final de semana? Você tá bom? Pum. O cara tá respondendo, você já tá no final do corredor. Você tá prestando atenção no que ele tá te dizendo? Você tá se importando genuinamente com o problema daquela pessoa? Ou você só tá querendo que ela resolva o seu problema? A hora que você Ou tá precisar. no automático, né? Ou tá no automático, não tá vivendo, não tá no momento presente, não tá com intencionalidade. Então, se você viver sua vida sem intencionalidade com as pessoas, elas vão viver. A resposta sua vai ser sem intencionalidade. Porque o ser humano, mesmo que você não perceba, a gente já sabe por natureza quem está sendo intencional, quem está olhando no seu olho, quem está realmente ali para você, quem não está. E você responde na mesma moeda. Então, as pessoas, quando na empresa, elas vivem uma vida não intencional. Imagina você levar para o seu relacionamento uma vida não intencional. O que acontece? Ele acaba. Uhum. Imagina nas suas amizades. Você não presta atenção no que seus amigos falam, não está nem aí, não vai ter amizade. Vai acabar, vai afastar. E as pessoas fazem exatamente isso na empresa. Fazem exatamente isso em 8 horas da vida dela. Por quê? Porque elas falam, eu estou aqui porque eu preciso estar aqui para ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, eu sou obrigado a servir esse povo chato aqui. Em vez dela ter a outra, se você não gosta, vai para outro lugar. Fala, cara, você nasceu para servir as pessoas. Põe isso na sua cabeça. Quem que você quer servir? O que você ama fazer servindo? Tem um TED Talk que ele fala de propósito, de servir. Você serve quem? O que você traz na vida dessa pessoa? O que essa pessoa é transformada? Pô, vai fazer isso. A hora que você encontrar isso, você vai ser bem remunerado. Com certeza. Simples assim. Com certeza. E cabe a nós também empreendedores, identificar esse tipo de profissional na entrada, né? Aí já é difícil também, né? Você vai ser bem entrevista, né? O que é cultura organizacional, se não quem você contrata e quem você demite? Eu acho o grande erro dos processos de contratação das empresas é focar em hard skills E e não não em só. soft skills, sob uma ótica de alinhamento de valores, de alinhamento de visão, que provavelmente essa pessoa do dinheiro você não permitiria entrar. Se para ela isso é mais importante do que servir, a missão, a visão conectada com os comportamentos que destravam os valores,
Difícil, hein? É, não é fácil. Esse é o super trunfo. Esse é o super trunfo de captar, mas vou percebendo que quanto mais você tá nessa energia, mais você começa a sintonizar em quem tá, sabe? Não sei se você começa a perceber, mas você tem que estar intencional na sua empresa. Quando eu tô com empresa de 200 pessoas, obviamente você não consegue estar em todos os níveis. Mas você tem que trazer pessoas que respondem para você com esse mesmo nível de intencionalidade, para elas levarem, escalar isso para baixo da empresa. Tu começa pelos líderes. Começa pelos líderes, sempre. Você só lidera pelo exemplo, então seja o exemplo. Cara, mas muito bom. Eu queria, para a gente terminar aí, queria que você trouxesse, né, a hora que a gente traz a lente da coragem, da resiliência, você deixasse uma mensagem aí para todos Legal. sobre como que isso pode transformar a vida delas, como que isso já transformou a sua, levar essa atitude para a vida. Eu, com uma carreira executiva e uma secundária empreendendo, eu encontro um caminho de coragem na construção do meu servir e do desenvolvimento das minhas competências, muito atrelado ao fato de estar aberto às oportunidades do universo. Elas passam muitas vezes uma vez só, né? E a gente espera por muito tempo estar pronto para se jogar, para aproveitar. Tem gente que vive isso com amor. Ah, não estou pronto para falar que eu amo meu pai. Ainda não estou pronto. Vai chegar o dia que eu vou falar. Aí chega lá o dia, vai deixar para falar no caixão. Perdeu o Se dia. falar. E a mesma coisa acontece com oportunidades de crescimento, né? Quando eu recebi um WhatsApp do Thiago, eu olhei para minha esposa e falei: isso aqui nunca mais vai acontecer. Já aconteceu. Eu pulo ou eu deixo passar. E eu me vi dessa forma, né? Olhando para as oportunidades com intenção, oportunidades de amor, oportunidades de crescimento, oportunidades de gratidão. E sempre tive muita coragem para navegar em oceanos que eu não estava preparado. Contei aqui a história do Equity Mais. E tem até uma história muito, muito breve, mas o Thiago não me entregou o Equity Mais, porque ele falou que eu não sabia vender. Ele falou: um CEO que não sabe vender não é um CEO. Você precisa vender. E eu falei: você tem razão, cara. Só que eu não nego fogo, era uma oportunidade. Eu entendi que eu precisava desenvolver aquilo muito rapidamente. E aí eu poderia olhar, botar meu ego à frente, falar: pô, caminha até aqui para voltar para vender. Mas eu fui lá, fiquei um mês no Inside Sales, pegando toda a parte da manhã, pegava o telefone: alô, aqui é Rodrigo, não falava quem eu era, meu sobrenome, aqui é Rodrigo, sou um vendedor do Grupo Primo, quero te oferecer uma oportunidade, não sei o quê. E fui aprimorando, aprimorando, aprimorando. Depois passei um mês no atendimento da empresa, tomando as chineladas. E eu me apaixonei tanto por isso, com coragem de enfrentar esse meu medo, que hoje a área de vendas está comigo, no Olha meu que Grupo incrível. Primo. Eu acho que é isso, é o entendimento das oportunidades, coragem e resiliência. Eu nunca neguei fogo, sempre tive consciência das oportunidades, deixar escapar, sobretudo entender que o que você já disse, o futuro não existe, o passado é ruim às vezes, é uma memória ruim, deixa ela para lá. E aquele momento, aquela oportunidade, não esperar estar pronto, um pouco dessa reflexão. Comecei a olhar para a mesa que eu fui longe aqui, me reencontrei com várias coisas. Muito bom, meu querido. Parabéns, que história linda. E sei que é só o início aí de um caminho maravilhoso. Acho que o que vocês têm feito aí de levar essa verdade, levar propósito, né? Porque vocês, como empresa, vocês têm um impacto, vamos dizer, de 2 centenas de colaboradores e suas famílias, que é um impacto importante, mas como grupo de mídia gigantesco que vocês são, né? Vocês impactam milhões e milhões de pessoas. Então, vocês têm um potencial realmente de
de levar essa palavra, de levar essa mensagem. Vocês estão dentro do lar das pessoas, provavelmente com muito mais audiência que a maior parte das televisões aí do país tem hoje, com muito mais profundidade. Então é uma responsabilidade, como disse a mãe do Homem-Aranha, né? With great power comes great responsibility. Total. Grande poder vem grande responsabilidade. E, poxa, eu admiro demais o trabalho que vocês têm feito. Foi uma honra fazer parte lá do Equity Mais aquele dia. Espero fazer mais, estar mais próximo de vocês. Então fica aí para vocês, todos empreendedores, empresários, líderes, né, que estão buscando se reencontrar, se reconectar. Muitas vezes a gente chega em momentos da nossa vida, da nossa empresa, que a gente esquece para onde está indo, de onde veio, dá aquele vácuo no coração, aquele vácuo emocional. E nesses momentos é hora de você olhar para dentro. Você não vai encontrar nada fora que vai te trazer essa felicidade. Porque a maior diferença entre quem conseguiu conquistar dinheiro, fama, sucesso, a maior vantagem em relação a quem não conseguiu, é que essa pessoa já sabe que não é sobre isso. Então você para de olhar naquilo ali. Então comece a olhar para dentro, comece a se autoconhecer, comece a buscar formas de você se reconectar com você, com o seu time. E na Calma da Mente a gente tem levado esses treinamentos para, né, eu digo, trazer um pouco do sutil, entender que não é só sobre a materialidade. Mas se você quiser levar esses treinamentos para suas empresas, para suas equipes, nós temos feito isso com algumas das maiores empresas do Brasil, Empreendedores Endeavor, fizemos no BOP, as Forças Especiais da Polícia, vamos levar para o Estado de Minas, para a Polícia também. Então fica aqui o convite, agradeço vocês. Janotto, Léo, muito obrigado, cara. Muito obrigado. E o Léo estava explicando para vocês, né, contando um pouquinho desse trabalho dele. E eu vim aqui eu não vim aqui com objetivo nenhum. Eu queria te encontrar, queria conversar com você. Para mim é um imenso prazer estar aqui e falar. Nunca falei sobre esse tema, trazendo várias reflexões sobre vulnerabilidades minhas, mas eu sei que eu não estou sozinho. A gente vive a era mais crítica, a era da ansiedade, a era das confusões mentais, tantos profissionais maravilhosos entrando em situações depressivas, e eu venho trabalhando isso em mim há muitos anos. Eu acho que a consciência, né, de vocês, para vocês refletirem sobre isso, e os empresários levar para os seus colaboradores essa mensagem do Léo, assim como eu levei para todos os empresários do Mastermind, grandes empreendedores, né, do nosso Mastermind. Foi incrível. A gente terminou um evento com 2 horas com o Léo. Foi transformador. E a gente precisa de você, cara, no Brasilzão. A gente precisa de ti. Siga na tua missão, siga com essa coragem, cada vez mais dentro das empresas, cada vez mais pessoas sendo tocadas por ti, que é um tema muito importante. E lindo, cara, uma missão linda, parabéns. Obrigado. Valeu, irmão. Olha só, tem uma novidade para você. Esse aqui é o primeiro livro minissérie que tem no Brasil. O que é um livro minissérie? É um livro que ele tem 365 episódios para você assistir em cada QR Code. Esse é meu novo livro, 365 Dias de Calma da Mente, onde a gente faz um mergulho de autoconhecimento para dentro do nosso interior, para dentro da nossa consciência, como que a gente aprende a controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E ele é uma coletânea dos meus 800 episódios, eu selecionei aqui 365. Então, para cada dia, você vai ter a oportunidade de ler uma reflexão do dia e aqui você vai bater o QR Code e vai escutar todo aquele episódio. O livro está dividido em 52 semanas e em cada semana a gente explora um dos temas. Então, você tem desde gratidão, sabedoria, disciplina, como superar dificuldades, autocontrole, como vencer, como liderar. Então, tem tudo isso em cada uma das semanas com um QR Code para cada uma delas. Então, se você quiser trazer esse conhecimento, essa sabedoria, fazer essa imersão para o lugar mais incrível que existe, que é dentro de você, você pode entrar em leosimaoestoico.com.br ou onde tem um QR Code, onde tem um link aí, e adquirir o livro para você. Te desejo muita abundância e paz. Fique com Deus.